batalhando, querendo que aconteça um milagre em nossa vida. Às vezes, irmão, nós estamos falando de um milagre, mas às vezes, antes que o milagre chegue na gente, a gente desiste. Ou muitas vezes a fé da gente é tão pequena que não chegamos, não recebemos mais a bênção de Deus, porque a nossa fé é muito pequena. A nossa fé, às vezes, é mais para aquilo que a gente está vendo. A nossa fé hoje, a maioria de nós usamos nossa fé mais pelos olhos, pelo que estamos vendo, não pelo que nós estamos esperando. E é diferente. Porque a gente vê nessa história aqui, vendo a história aqui do profeta Daniel, ele foi um homem que, independente do que acontecesse, ele tinha decidido a servir a Deus, e que o Senhor quisesse livrar ele da boca dos leões, que livrasse naquele dia, e se não quisesse, mesmo assim, eu acredito que ele tinha determinado em seu coração, que independente de lei de homem, eu sem ser as leis dos homens, ele ia obedecer a Deus. Então ele estava muito bem na presença do Senhor, estava cheio de Deus, porque, irmão, o homem, quando ele está cheio do Espírito Santo, ele está baseado nas Escrituras Sagradas, pode vir lutas e perseguições, ele não escorrega nem para a direita nem para a esquerda, porque ele está firmado em Deus. Se ele não tiver, irmão, ele foge à esquerda. Mas esse homem está muito confiante em Deus. E a gente vê o salmista Davi em outras situações, lá no Salmo, não sei se é Salmo de Davi, Salmo 120, e o versículo 5, quando o salmista diz: o nosso socorro está no nome do Senhor que criou os céus e a terra. Então, um outro homem também que não estava brincando. Salmo 124, versículo 5. Era outro homem também que não estava brincando. Era outro homem que tinha confiança em Deus. Ele estava diretamente tão determinado que ele não esperava mais nada de amigo, de irmão, nem do próprio filho que o salmista esperava. Ele esperava algo de Deus para a vida dele. Então estava muito determinado. Aí a gente dá uma passadinha lá pelo Salmo 34, versículo 10, a gente vê ele se expressando, fazendo comparações tremendas, irmão. Isso tudo, irmão, traz ao nosso coração mais fé, mais determinação, porque ele sabia que só o Senhor pode fazer as coisas. E quando nós começamos a servir a Deus, irmão, tudo que a gente fala, muitas vezes, até o nosso testemunho de vida, incomoda a oposição, aqueles que são contra nós, aqueles que são nossos inimigos mesmo espirituais, aqueles que são nossos inimigos, são inimigos de Deus. E eles ficam muito incomodados, às vezes ficam prestando atenção o que a gente vai falar, o que a gente não vai. Mas a gente vê também no Salmo 120, o versículo 5, ele diz: sou homem de paz, mas quando falo, eles querem a guerra, eles são pela guerra. Então isso acontece, tudo isso acontece com o homem de Deus. Mas a palavra de Deus, ela é muito garantida, ela só que nos garante a vitória é a palavra de Deus. E a gente vê aqui um homem com essa situação, ninguém esperava, porque o pessoal lançaram Daniel lá na cova dos leões, vendo ele ser levado, caminhado para lá. A única coisa que eles esperavam é que Daniel fosse despedaçado, desmiuçado, aquela noite pelos leões. Eles não esperavam que jamais alguém dos que estavam ali fosse esperar que o Senhor enviasse o seu anjo para fechar a boca do leão naquela noite e dar uma vitória a Daniel. Jamais eles esperavam isso. A única pessoa que podia esperar um milagre desse tamanho seria só Daniel e mais ninguém, porque eles sabiam o Deus que eles serviam. Mas mesmo assim acontece. A gente sabe que em pouco tempo Deus decide dar uma vitória. Irmão, e hoje não é diferente. Hoje nós sabemos que a gente anda num mundo que tudo a gente tem se deparado com situações, é assalto aos nossos olhos, é acidente, bala perdida por todos os lados que a gente tem visto, é muito homicídio. Mas até aqui o Senhor tem nos livrado, irmãos, porque a palavra de Deus nos garante a vitória. Se o Senhor enviou o seu anjo para fechar a boca dos leões naqueles dias, tu imagine um leão, que é um animal que não tem a maneira de pensar como eu penso, como você pensa. Se um animalzinho naquele dia, que não é um leão, com fome, obedeceu o que o anjo veio fazer, tu imagine um assaltante, às vezes se aproxima de você, às vezes
olha para você e às vezes desiste até de fazer uma falta a você, vai para outro lugar, porque diz aquele é crente, uma vez testemunho dessa forma, aquele é crente, melhor ir para outro. Irmão, é Deus na causa. É por isso que nós somos vitoriosos. É por isso que a graça de Deus tem nos alcançado, os livramentos. A Bíblia diz lá no Salmo 91, versículo 7, que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 ao teu direito, mas tu não serás atingido. Versículo 7, versículo 8 diz que somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. É por isso que a gente passa em situações, a gente vê tanta coisa acontecer, e nós recebemos o livramento de Deus, às vezes não agradecemos. Tudo é para nossa vitória, tudo é porque o Senhor, a Bíblia diz que Ele zela por nós, Ele tem cuidado de nós, Ele nos ama, Ele nos dá livramento. A Bíblia diz lá em Provérbios, no capítulo 24, no versículo 10, que se tu se mostrar fraco no dia da angústia, tua força será pouca. Então nós estamos diante de situações que às vezes, irmãos, impedem de Deus nos abençoar, de Deus nos dar uma vitória. Sabe por quê? Porque a gente já está olhando, é o tamanho da luta, a gente já está olhando, é o tamanho da tribulação. Nós estamos se atribulando com coisa muito pequena e não estamos vendo aquilo que Deus tem para nós, o poder de Deus em nossa vida, o livramento que Deus tem nos dado. Lá no Salmo 34, versículo 7, fala dos livramentos de Deus, que o Senhor acampa o seu anjo ao nosso redor para nos livrar, para aqueles que temem ao Senhor. E às vezes nós não estamos ligando para isso. Às vezes nossa fé é tão pequena que nós não abraçamos a palavra de Deus. A gente vê o salmista lá pelo Salmo 119, e no versículo 11, o salmista diz: eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Há momentos de nossas vidas que nós sabemos, irmãos, que chega tudo, chega a tentação, chega a perseguição, chega a calúnia, chega a mentira, tudo para tentar nos tirar do alvo que nós temos, do alvo que é Cristo. Mas quando a gente está firmado na palavra, nós lembramos da palavra do Senhor. E às vezes, irmãos, e por nós lembrar do que está escrito nas Escrituras Sagradas, temos compromisso. Essa semana foi uma semana assim, que não foi muito boa, assim, para mim assim, foi uma semana de luta. Mas eu agradeço a Deus, porque há momentos de nossa vida que a gente está lendo as Escrituras Sagradas e está meditando. E há momentos que a gente para de ler as Escrituras Sagradas e também para de, às vezes, estar meditando. Isso acontece na vida dos seres humanos, isso acontece em nossas vidas. E essa semana era uma semana que eu estava um pouco assim, relaxado. A minha esposa disse para mim: Antônio, eu não vejo mais tu mais orando, nem vejo quem me mais tu lendo a Bíblia. Aí eu digo assim: tá certo, mas eu estou aqui, estou só olhando o que eu já li, né? Estou dando uma corrigida, no silêncio. Irmãos, chegou um homem ali, diz uma pessoa muito usada por Deus, e ele falou algo ali. E eu fiquei assim: você estava ali porque você estava no momento. E eu: Deus, tu está nesse negócio? Deus não está. Mas também fiquei calado. Aí cheguei em casa à noite, assim que eu cheguei do trabalho, meditei, fiquei na rede com as meninas, e costumando cantar um louvor, e meditando ali, vendo o que eu já tinha lido. Senhor, me dá uma resposta para isso, eu preciso de uma resposta hoje. Aí meditando à noite, graças a Deus, o Senhor nos deu a resposta. No outro dia, quando eu cheguei lá, eu disse: muito bem. Eu sei, irmão, que Satanás, ele usa de todas as formas para derrubar nós, qualquer um de você, homens e mulheres. Existem pessoas que ele tenta com bebida, existem pessoas que tentam com droga, existem pessoas que tentam com mentira, existem pessoas que tentam com roubo, existem pessoas que ele não derruba com nada disso, ele vai partir para a palavra, porque é uma maneira que ele acha. E ele sabe que se for com a palavra e o cabelo não estiver assim, meditando nas Escrituras Sagradas, pedindo misericórdia a Deus, para lembrar, para que faz o Espírito Santo te lembrar daquilo que você tem lido, daquilo que você tem meditado, daquilo que você tem remoído no seu dia a dia, irmão, não fracasse nessa vida. Mas graças a Deus o Senhor deu uma resposta tremenda ali. Encontrei com outro irmão e disse: irmão, aconteceu isso, você estava presente, e o que o irmão me disse?